E ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Voz Amiga. Deus abençoe. Vos cumprimento nessa manhã na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico feliz em receber o convite do nosso nobre amigo João, de Souza. E nós estamos aqui no dia de hoje para fazer aquilo que o Senhor tem para entregar para mim e para você. Haja visto que Deus não fala de uma vez, Ele vai fazer comigo e com você, mas Ele vai falando gradativamente. E eu creio que esse ano de 2023 pode ser um ano que deve ser um marco na sua vida, a partir do momento que nós olhamos para o caminho. Hoje nós vamos estar falando de caminho, porque existem vários caminhos, mas tem caminhos que nos levam à perdição, tem caminhos que nos levam ao choro, ao pranto, às mágoas, às dificuldades. Mas eu creio que através das ondas desse rádio, essa mensagem estará chegando no seu coração. Não importa onde você está e como você está. O interessante é se você está disposto a mudar de direção. Com certeza, Deus é o maior interessado também em abençoar a sua vida. Você que tem o livro sagrado, a Bíblia, na sua casa, ou até mesmo se você não tenha, você estará me acompanhando aí através da leitura que nós estaremos fazendo na manhã de hoje. Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje eu quero falar, nós vamos ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o seu discípulo, Evangelho de Jesus Cristo, a epístola escrita por João, no capítulo de número 1. E nós vamos estar lendo aqui esta passagem. João 14, que todos conhecem a partir do versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje nós estaremos trazendo uma palavra através da biografia de Jesus Cristo. Até porque toda a Bíblia, na sua autenticidade, nós temos que decodificar a Bíblia. E quando você começa a decodificar a Bíblia, você encontra a pessoa-chave da hermenêutica bíblica, que é Jesus Cristo. Então nós vamos trazer a luz da Bíblia Sagrada a parte do cristocentrismo, ou seja, Cristo no centro. Porque antes de Cristo, nós vivemos um período homocêntrico, onde nós vemos que o homem dava a sua versão, trazia os seus parâmetros, e as pessoas continuavam sofrendo. Já visto que Deus envia reis, juízes, sacerdotes, profetas, e todos eles fracassaram, todos eles não tiveram condições de levar ao povo aquilo que o Senhor tinha sonhado desde a sua existência. Então é preciso então que Deus envia dele mesmo algo de Deus, que é Jesus, para que se cumpra a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse verbo nós vemos que é a palavra. Então Jesus é a palavra, Jesus é o Logos de Deus, e sobre a luz dessa escritura que nós estaremos ministrando aqui na manhã desse dia abençoado. Sabemos que o clima hoje aqui em Campo Grande está chuvoso, está um clima gostoso, bem fresco. Você que está aí se preparando para o seu almoço, até mesmo trabalhando dentro do seu veículo, do seu escritório, creio que Deus tem algo para trazer para você na manhã de hoje, na manhã desse dia, nessa manhã maravilhosa. Irmãos, para que nós possamos entender, o Antigo Testamento nos narra por vários profetas que haveria a vinda de um Messias, que esse Messias viria para poder trazer uma transformação de vida
para as pessoas. Nós vemos que aquele período era um período da escravatura, onde as pessoas eram escravizados e muitos eram escravizados no nome de Deus. Para muitas pessoas que viviam uma sentença de condenação, tanto física como espiritual, mas para eles é como se aquilo ali fosse uma cobrança que vinha da parte de Deus, pois eles não tinham direito de se defender. Era colocado um jugo sobre aquelas pessoas, que talvez a sua mãe, o seu pai, os seus avós haveria pecado, e dependendo da gravidade desse pecado, agora estava atingindo aquela pessoa até na sua terceira ou quarta geração. E isso era uma apologia que eles usavam para poder escravizar, para poder manipular e para poder também tirar vantagem dos serviços que era realizado por aquelas pessoas que trabalhavam pelos seus senhores. Haja visto que nunca foi o plano de Deus com que as pessoas vivessem uma vida de humilhação, com que as pessoas vivessem uma vida de medo, com que eles vivessem uma vida de perseguição. As pessoas não tinham paz, elas não tinham alegria, elas não tinham liberdade, elas não tinham prazer de viver, viviam-se angustiadas, viviam-se amarguradas, era vendida como se fosse apenas uma mercadoria barata. E isso veio acontecendo há muitos longos anos que isso vinha acontecendo. Haja visto então, e quando o Senhor começa o seu ministério aos 30 anos de idade, Deus teve que enviar o seu filho Jesus, que nasce do ventre de uma mulher, nasce numa manjedoura. Ele começa a entender a cultura daquele povo, ele começa a ver o sofrimento daquelas pessoas, ele começa a entender que aquela vida ali era uma vida que não deveria ser vivida por ninguém, pois as pessoas não tinham paz, as pessoas não tinham alegria. Haja vista que a religião estava em alta, mas a religião tinha se fundido com o poder do clero. A religião tinha se fundido com o poder de Roma. A religião tinha se fundido com os impérios. E haja visto que a perseguição era muito ainda maior. Quando Jesus inaugura o seu ministério aos 30 anos de idade, ele começa então a dizer: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu quero aliviar vocês. Porque naquele tempo ninguém era ouvido, as pessoas não eram ouvidas, as pessoas não eram entendidas. E de repente aparece um homem que começa a entender a situação daquele povo. Aparece um homem que começa a suportar o sofrimento daquele povo. Aparece um homem que começa a entender o sofrimento da mãe, do pai, do filho. Começa a entender os problemas que estavam acontecendo na sociedade da sua era. Jesus, então, ele veio cheio de luz. Ele veio do próprio Deus. Ele se manifestou na terra para poder ajudar os aflitos, para poder ajudar os necessitados, para poder fortalecer aqueles que estavam oprimidos. Então ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu quero te aliviar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com certeza ele estava operando milagres, maravilhas. Jesus começou a desintoxicar, Jesus começou a fazer as pessoas a pensar, porque todavia era-nos trazido a imagem de um Deus vingativo, era-nos trazido a imagem de um Deus justiceiro, era-nos trazido a imagem de um Deus tirano, e Deus nunca foi assim. Nunca foi do perfil de Deus ser um ditador, ser um tirano, aonde ele obrigava as pessoas a lhe servir. Não, então Jesus vem mostrando tudo ao contrário. E depois que os seus discípulos começam a interagir, começam a entender, começam a ver Jesus como um enviado de Deus, porque a religião da época era manipuladora, ela não tinha autoridade para fazer milagres, eles não tinham unção para poder curar os enfermos, eles não tinham autoridade que vinha de Deus para poder mudar a crise existencialista daquela época. Haja visto que a religião trabalhava na contramão de Deus. Existem dois caminhos, e é sobre isso que eu quero pregar. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Aonde Jesus está, existe verdade e existe vida. Aonde Jesus não está, existe planto
e existe choro, e existe morte, existe perseguição. Haja vista, como eu volto a frisar, a religião estava em alta, o clero estava em alta, o Império Romano dominando. Nós vemos que tudo aquilo era feito em um nome de Deus, mas um Deus que eles não conheciam, porque existem vários deuses, existem várias pessoas que são intitulados deuses, existiam vários deuses daquela época. Se nós vemos ali então os gregos então eles tinham uma contingência de vários deuses que eles adoravam, mas o Deus de Israel, o Deus de Elias, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, é um só. É aquele que na criação, ele usa o seu próprio Filho como sendo o Logos, como sendo a palavra, como sendo o verbo vivo. E ele diz então que haja luz, e a luz ouve, que haja a terra, e a terra ouve, que haja agora o sol, e o sol apareceu, que haja as estrelas, e as estrelas então aparecem, que haja lua, e a lua se coloca no seu lugar. É esse Deus que nós temos que crer nele, é essa fé que precisa estar viva dentro de mim e dentro de você. Não uma fé emotiva que passa com o passar do tempo, não uma fé aonde você se emociona quando você recebe alguma coisa, mas uma fé permanente, que vai de dia após dia, você vai tendo uma experiência com o Senhor da sua vida, você vai tendo uma experiência com Deus. Deus não quer que você olhe para a Bíblia e venha se emocionar com as passagens bíblicas, não, porque a Bíblia serve para nos parafrasear, a Bíblia serve para como uma bússola, mas no tempo da atualidade, Deus está querendo fazer algo maior, algo grande. Ele quer continuar escrevendo a Bíblia. E como que ela possa ser continuada a ser escrevendo? Através da minha vida e através da sua vida. A Bíblia foi escrita, ela narra histórias de pessoas que trafegaram sobre a terra, histórias de pessoas que choraram, que riram, de pessoas que acertaram, de pessoas que erraram, de pessoas que venceram e de pessoas também que não venceram. Nós vemos que a Bíblia é um colapso de histórias de pessoas que trafegou pelo mesmo caminho que nós estamos passando, mas naquele período era um período muito maior de perseguição. As pessoas morriam no nome de Deus, as pessoas não tinham liberdade de fazer os seus cultos, não tinham liberdade de adorar o Senhor, como hoje nós temos a total liberdade. E às vezes nós achamos que ainda não está bom, porque o mundo hoje está competitivo, as pessoas estão vivendo numa correria, são as redes sociais também que chegou para mudar, às vezes para melhorar, mas muitas pessoas têm se deixado a se levar e têm tomado todo o seu tempo, aonde você não consegue adorar. Jesus então começa a fazer muitos milagres, transforma a água em vinho, porque naquele casamento não poderia faltar o vinho. Seria uma vergonha para aquele casal, para aquela família. Seria uma vergonha para aqueles noivos deixar-se faltar o vinho, porque o vinho simboliza alegria. Enquanto há vinho, está tendo alegria. Casamento está acontecendo, as pessoas estão ali vivendo, memorando aquele ato, aquele encontro, aquela união. Se faltasse ali o vinho, o casal já começaria uma vida sendo envergonhado, sendo cogitado, sendo falado. Jesus estava presente no casamento porque ele foi convidado. E aonde Jesus está, com certeza você não passará vergonha. Aonde ele está, você não será desamparado. Aonde ele está, alguma coisa ele vai mover para poder prover, para que você não venha ser injuriado, para que você não venha ser chacotado. Então Maria chama o seu filho e ela relata para ele o fato que está acontecendo. Pede para que os seus discípulos trazem ali as talhas, os tachos, porque com certeza já era hora da terra conhecer, do povo conhecer quem realmente ele é.
E nós vemos que ela dá uma ordem, fazer tudo aquilo que ele falar. E assim é feito. E ele então levanta para cima, olha os seus olhos em Deus. E com certeza aquela água ali, ela se transformou no melhor vinho que aquele povo já pôde saborear. É assim que ele faz, é alegria. Eu desejo para você, para sua família, que esse ano de 2023 venha ser um marco na sua vida, venha ser um sucesso na sua história, porque a sua história não acabou. Deus está escrevendo ainda a sua história, Ele está escrevendo ainda o relato da sua história, mas para isso é preciso você escolher o caminho. Eu não estou dizendo aqui o caminho da religião, porque a religião é costumeira, você se acostuma, e quando você se acostuma, você perde a essência. Deus não é um sistema religioso, Deus é algo que você tem que ter na sua vida, na sua mente, porque Ele é a certeza daquilo que você não vê, mas de algo que você espera. E é isso, nós vemos então que a religião começa a perseguir Jesus, porque Jesus fez as pessoas pensar. Jesus fez as pessoas entender que o plano de Deus, que o projeto de Deus na vida de cada um não se limita a apenas uma trajetória humana, que existe uma vida muito maior do que a vida corpórea que nós estamos vivendo. Ele diz: olha para o lírio, olha para as flores, olha para os pássaros, não semeiam, mas contudo o próprio Deus os alimenta. Quanto mais vocês, homens que têm o privilégio de pensar, muito maior vai ser com vocês, porque o Pai com certeza não vai deixar, não te deixará haver navios, não te deixará faltar aquilo que você precisa para o seu corpo, para o seu físico, não lhe deixará faltar paz para a sua vida, alegria para os seus dias. Mas para isso é preciso você entender quem é Jesus. E as pessoas começaram a entender naquela época. Elas achavam que Deus, por elas fazer todos os seus rituais religiosos, é como se Deus estivesse presente. Não é assim. Não é desta maneira que foi nos informado, ou que foi informado para aquele povo na sua época. Jesus, ele vem trazendo 2 mandamentos, dizendo assim: 2 mandamentos eu vos tenho, que são necessários para uma vida de paz, de gozo, de refrigério. Ama o Senhor seu Deus acima de qualquer coisa. Mas para você amar Deus que você não vê, você precisa conhecê-lo. E o segundo mandamento, Senhor, qual é? Ama o seu próximo como você ama a ti mesmo. E a pergunta que eu te faço nesta manhã: você tem amor próprio pela sua vida? Você tem amor próprio por si mesmo? Você consegue se amar? Uma vez que você não se perdoa, que você não perdoa aquela pessoa que te ofendeu, você não está se amando. Não é a pessoa que você deixou de perdoar que estará sofrendo as situações físicas e mentais, mas quem sofre é você, porque uma vez que você não perdoa, você cria tipo uma ira no seu coração. Você não pode ver aquele cidadão passando que você já fica com raiva, magoado, cortando até o caminho. Se alguém falar no nome da pessoa, você já se ofende, e com tudo isso você vai trazendo malefícios para o seu corpo. O seu corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai atrair algo ruim, que vai manifestar, porque a doença, ela começa no espírito. Ela é na mente, é mental, é psicológica. Mas chega uma hora que ela extrai no corpo físico, porque ela precisa sair de alguma maneira. E uma vez que você está nesta situação, a pessoa prejudicada é você. O outro está comendo, bebendo, dormindo, me acordando, sorrindo, e você está aí, paralisado, paralítico,
porque essa situação te fere. Então, levando por esse raciocínio, você não se ama, porque você está sofrendo por causa desta situação. Então, meu amigo, para você amar o seu próximo como a ti mesmo, você precisa então começar a se amar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era confrontado pelos fariseus, ele era confrontado pelos saduceus, ele era confrontado pelos escribas, ele era confrontado pelo sistema da sua época. O sistema queria desequilibrar Jesus. O sistema queria que Jesus fosse incoerente. O sistema queria que Jesus tropeçasse nos seus próprios ensinamentos. Mas quando nós olhamos para a palavra, à luz da Bíblia, pegando a hermenêutica de Cristo, nós vemos um homem equilibrado. Nós vemos um homem sereno. Nós vemos um homem forte. Nós vemos um homem firme, que está disposto a vencer todo o sistema, implantando a verdadeira paz. Implantando o quê? O amor. Implantando o sentimento de confraternização, de comunhão. É isso que o Senhor Jesus ele fez. Ele disse: se você tem 2, reparta com aquele que não tem nenhum. Se você tem 2 agasalhos, então dê um para quem não tem. Porque não adianta gritar nas montanhas: Senhor, 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 se as suas obras não se parecem comigo. Então nós vemos que não é difícil servir a Jesus. O difícil é você entender a mensagem cristocêntrica, que para muitos é impossível. Por quê? Porque ela relata-se o amor. E o amor não ficou para muitos ou para todos, mas é para aqueles que querem renunciar à vida do eu. A renúncia não está na estética. A vida com Deus não está na aparência física. Aonde eu coloco uma roupa, eu sou de Deus. Aonde eu não estou mais com aquela roupa, eu não sou mais de Deus. A mensagem que eu quero trazer para você é que Cristo é muito maior do que as vestimentas. Cristo é muito maior do que um sistema que é implantado na minha vida e na sua vida, aonde você olha para aquelas pessoas que não se vestem conforme o sistema, então você levanta a sua mão como um fariseu e você começa a julgar. Não! A transformação de Cristo está nas suas atitudes. A transformação de Cristo está em você ajudar. A transformação de Cristo está em você se doar. A transformação de Cristo está quando você usa o poder da palavra. Hoje você está caído, mas eu estou aqui, meu irmão. Me dê a sua mão e se levante em um nome do Senhor Jesus. É para isso que Ele te chamou. É para isso que Ele me chamou. Quando nós vemos Paulo dizendo assim, a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Sabe por que a letra mata? Porque foi escrito por Moisés em pedra. Nós vemos que tudo aquilo que estava escrito, as pessoas que eram religiosas, elas seguiam à risca. Então, se estava escrito e uma pessoa daquele tempo não estava se condizendo com aquilo que estava escrito, então ele teria que ser morto, ele teria que ser apedrejado. Mas eram homens hipócritas. O próprio Jesus, então, ele relata, ele grita: hipócritas, que dá o dízimo da lã, da hortelã, do ninho, do coentro. Hipócritas, porque o maior da lei vocês não obedecem. Vocês devem fazer essas coisas, mas o maior da lei, que é o amor, que é a bondade, que é a misericórdia, vocês não têm.
Então, se não existe amor, se não existe misericórdia, então eu não estou caminhando com Deus. É por isso que cumpre-se aquela palavra. Muitos virão no meu nome dizendo: Senhor, Senhor, eu orava, eu pregava, eu batizava, eu falava em línguas, eu dava o meu dízimo de tudo. E ele dizendo: apartai-vos de mim, maldito, porque você nunca me conheceu. Você nunca conheceu o meu lado da simplicidade. Você nunca conheceu o meu lado da bondade. Você nunca conheceu o meu lado do amor. Você nunca conheceu o meu lado da fraternidade. Mas você se se julgava ser um grande líder religioso. Você se julgava ser um grande missionário, até mesmo um pastor. Você se julgava ter a maior contribuição financeira da sua igreja. E você atropelava os meus pequenininhos. Você pisava nos meus pequenos. Maltratava aqueles que estavam jogados nas esquinas. Fechava o vidro do carro quando eles se aproximavam para poder lhe pedir uma moeda. Que fé que é essa? Que igreja que é essa? O Senhor está te chamando. Estamos em 2023. Deus está forjando o meu caráter e o seu caráter. Será que nós não estamos tão habitolados com os afazeres das nossas comunidades cristãs? Será que nós não estamos habitolados com os afazeres da nossa vida cotidiana, aonde você vive uma correria, e dentro desta correria você não consegue mais enxergar quem é Jesus para você? Qual que é o objetivo principal de Jesus na sua vida? O porquê que Ele te salvou, o porquê que Ele te chamou, o porquê que Ele te deu a oportunidade de hoje você estar aí, vivendo a graça. Porque hoje nós estamos na graça. Quando nós vemos a escrita desse livro que está no Novo Testamento, mas nós temos o conhecimento que o Novo Testamento, ele começa a partir do Atos dos Apóstolos, porque nós vemos que o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João, ele relata a biografia de Cristo no tempo da sua existência. Então são relatos de Jesus quando ele estava presente ainda na terra. É narrado esses livros. O Novo Testamento começa a partir de Atos, que começa a luz do Espírito Santo. Mas com todos os relatos da passagem de Cristo, nós começamos a aprender. Jesus, depois que ele ressuscitou, aonde ele foi perseguido pelo sistema religioso, porque para o sistema Jesus estava atrapalhando o seu negócio. Para o sistema religioso daquela época, Jesus estava quebrando as leis de Moisés. Ele não estava guardando o sábado. Para o sistema religioso daquela época, Jesus era um profano porque ele se dizia ser de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você, porque eu gosto de fazer as pessoas pensar. Os homens estavam tão acostumados com o sistema religioso, que quando Jesus aparece, eles não conseguem identificar quem era Jesus. Eles estavam tão acostumados no sistema, que quando o Filho de Deus, que eles que se diziam ser de Deus, aparecem no mundo, é perseguido por eles mesmos. Você consegue entender? Quantas pessoas eu e você já não perseguiu no nome de Deus? Você tem tido misericórdia por aqueles que caem? Qual é a sua palavra quando alguém que estava caminhando do seu lado e de repente ele se esfriou, de repente ele parou, de repente ele se frustrou? Qual que é a mensagem que você tem para levar para essa pessoa? Vamos deixar para lá porque isso aí não quer nada. Uma vez que você age desse jeito, você está acostumado pelo sistema. Quantas vezes Judas Iscariotes, ele desanimou na sua caminhada com Jesus? Ou você acha que quando ele vem de Jesus é a primeira traição? Não.
Ele já havia cometido outros delitos, mesmo sendo discípulo, mesmo andando com o mestre. E todas as vezes que ele vinha, Jesus já sabia de tudo. E mesmo assim estendia a mão dizendo: vem cá, eu sei que você é problemático, mas eu te entendo, eu te perdoo. Eu quero mudar a sua vida, quero forjar o seu caráter. E é isso que nós precisamos entender, porque nós somos igreja. Nós estamos no novo ano, não adianta falar feliz ano novo se o nosso pensamento continua antigo. Não adianta falar feliz ano novo se o nosso eu falar mais alto. Não adianta dizer feliz ano novo se as nossas práticas continuam a mesma. Então não tem nada de novo, são apenas números. Mas se você quer viver algo novo, você precisa entender quem é Jesus. Ei, eu vou parar para poder entender quem é Jesus. Será que realmente a minha vida está agradando Jesus? Será que eu não estou sendo perseguidor? Será que eu não estou fazendo como Saulo, perseguindo as pessoas no nome de Deus? Ele era tão religioso, porque a religião faz isso. Você começa a perseguir, você não senta para ouvir, você não sabe o que está acontecendo com aquela família, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, mas você vai movida pela multidão. Você está ouvindo a multidão falar, então você começa a falar, porque você acha que é certeza. Você acha que é uma certeza aquilo ali. E nós vemos que Caifás, juntamente com o sistema religioso, paga as pessoas para gritar o nome de Barrabás e para dizer que Jesus deveria ser crucificado. E a multidão gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus, porque eles foram comprados. Será que a sua visão também não está sendo manipulada pela multidão que grita, condenando as pessoas ao fogo do inferno, condenando as pessoas para fora da religiosidade, condenando as pessoas para fora do seio da sua família, e você acha que tudo isso aí é normal? Você zomba, você dá risada, você se alimenta com aquilo, você se alimenta quando uma pessoa que você diz que é seu irmão está caindo, está numa situação onde ele precisa de ajuda, mas para você é o babado do ano. Você se anima com aquilo, você se alimenta com aquilo, você sente prazer naquilo. Então, infelizmente, eu tenho que te falar: você está longe de Deus, você está longe de Jesus. Você pode ser o cara dentro da sua comunidade cristã, você pode ser a mulher mais abençoada dentro da sua comunidade cristã, mas isso não quer dizer nada, porque só existe um caminho. Se existisse vários caminhos, Jesus não teria vindo, porque a religião estava em alta naquele tempo. A religião dominava, a religião pregava, falava, tudo era passado pelo sistema religioso. A igreja tinha uma autoridade muito grande naquele tempo, tanto é que ela consegue manipular até mesmo Roma. E Roma então faz com que o povo decide, e o povo sendo manipulado pela mesma, ou seja, pela religião, grita então que solta Barrabás e que crucifica Jesus. Jesus falou para os discípulos: até quando vocês vão andar comigo e ainda não me conhecem? Porque nós vemos que Tomé faz a pergunta: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. E como o Senhor pode dizer que o Senhor tem um novo caminho? Aí Jesus então responde: eu sou o caminho, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então você precisa entender que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Todos os dias você tem que lembrar de Jesus, dizer: Jesus, eu sei que eu posso ter caído, eu posso ter te ofendido, eu posso ter feito algo que eu não deveria ter feito, mas que a tua graça, Jesus, venha me iluminar, que o teu amor venha me confortar, e que o Senhor venha ser o Senhor da minha vida.
Todos os dias nós temos que reconhecer que Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. E uma vez que você tenha Jesus como seu reverencial, você vai deixar de julgar. Você vai deixar de falar mal das pessoas. Você vai deixar de se alimentar com o erro das pessoas. De vez você falar, você vai ajudar, você vai orar. Você não vai julgar, você vai orar por elas. Você vai abençoar. Senhor, ele está passando, ela está passando por essa situação. Mas ajuda, Senhor, essa pessoa, meu Pai, a enxergar o verdadeiro caminho. Ajuda ela a se encontrar, meu Pai, na vida. E com certeza com a sua oração, e com o seu testemunho de fé, e com a sua compaixão de ir lá conversar, entender a situação, você vai restaurar aquela vida e você vai restaurar aquela alma. É isso que nós precisamos a voltar a essa igreja. A verdadeira igreja, ela faz isso. Ela abraça, ela ajuda, ela levanta, ela sustenta, ela alimenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Todos aqueles que comer desse pão viverá para sempre. Glória a Deus. E esse pão é o Logos. O Logos é a palavra. E a palavra, ela causa transformação. Então, que eu e você venhamos a cada dia ser transformados. Todos os dias o Senhor vem nos moldando para nos deixar da maneira que Ele quer. Ah, pastor, eu já estou 100%. Não, você não está, eu não estou. Todos os dias é uma oportunidade para melhorar. Todos os dias é uma oportunidade para fazer melhor. Todos os dias é uma oportunidade para que você venha se achegar, se aproximar diante do divino, diante desse nosso Deus que é tão maravilhoso, que é tão poderoso, que é tão amável. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista do seu filho, por mais que ele está lhe causando aborrecimentos. Talvez o seu filho esteja até praticando atos ilícitos, mas não desista, porque você não gerou algo para que você venha se decepcionar. Você não gerou algo para que você venha chorar, não. Seu filho é bênção, seu esposo é bênção, sua esposa é bênção, sua mãe é uma bênção, seu pai é uma bênção. Começa a profetizar, orar, começa a entender, conversa com eles, entende a situação. E com certeza as coisas vão mudar. Mas uma vez que você fala, não, eu vou deixar para lá, que quebra a cara mesmo. É isso que o mundo quer. O mundo não conhece Jesus, porque o mundo anda desta maneira. O mundo não tem amor. O amor o mundo não conhece. O mundo não é estético. O mundo não é um mundo físico, mas é um mundo egocêntrico. Ele está dentro das pessoas, ele não tem forma, não tem aparência, ele está dentro de cada um. Se você alimenta o mundo cresce em você. Mas se você vence o mundo com a sua fé em Cristo, então você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor, porque você vai ter o domínio próprio. E você vai ter um sorriso no seu rosto, mas não um sorriso falsificado, mas um sorriso que vem de Cristo, para abençoar e para poder entender as pessoas. Então que eu e você viemos entender esse caminho. Pastor, qual que é o caminho que vai me levar à salvação? O caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, pastor? Não tem. O único caminho para que você venha a ser salvo é você reconhecer. Você precisa reconhecer a soberania de Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Senhor, eu sei que antes que eu estou entregando a minha vida, o Senhor já me escolheu. Porque está escrito, não sois vós que me receberam, mas eu recebi a vós. Então você só precisa reconhecer que a graça veio e te alcançou. E se essa graça te alcançou, então que você venha fazer da graça uma graça maior, que é alimentar aqueles que precisam ser alimentados através dessa graça. Deus abençoe a sua vida. Agora são 12h09. Nós estaremos orando aqui para as pessoas que estão no caderno aqui de oração da rádio. E que Deus venha abençoar
todas as pessoas. Você que tem o seu nome aqui escrito no caderno que está, é um caderno especial, que está aqui na Rádio Voz Amiga. Todos os pastores que passam aqui, eles têm apresentado os nomes das pessoas aqui em oração. Então você que quer o seu nome também escrito nesse livro, então você liga para a rádio ou entra em contato aí pelas redes sociais da mesma e você vai estar falando com o nosso amigo João Souza e ele estará marcando o seu nome aí. Com certeza você estará constantemente recebendo oração para a sua vida, para a sua família. E continua firme, meu irmão. Fica no propósito que Deus te chamou. Você é especial, você é um vaso nas mãos do nosso Deus. Você não é qualquer um. Você tem o DNA, você tem a genética, você tem as características de Cristo. Então saiba que você já é um vencedor. A carreira de um vencedor começa na vida. Começa quando você ainda é um embrião. Nós sabemos que o embrião sai vários embriões, que é chamado de espermatozoides. E são milhares de espermatozoides. Somente um fecunda no útero. Ou quando nós vemos o caso aí das pessoas ser gêmeas 2, até mesmo 3, 4. Mas são raridade esses atos que nós vemos. Então são milhões que saem correndo pela vida e apenas alguns conseguem fecundar no útero de sua mãe. Então se você nasceu, saiba que você venceu milhões. E se você venceu milhões, você pode vencer qualquer crise existencialista. Quando você muda de direção. Talvez se até hoje as coisas não tenham dado certo na sua vida, muda de direção. Fala, Senhor, esse ano eu quero mudar minha direção. Eu quero ter paz no meu coração. Tem pessoas que é envolvida em problemas, em conflitos, e ela não precisa. Você sabia que quando você às vezes começa a dizer não para certos assuntos, você elimina 50% dos seus problemas. Então às vezes é preciso dizer não para que você venha evitar muitos conflitos aí na sua mente. Tem pessoas que quando ela não tem um problema, ela arruma um, porque ela gosta de ficar conflitada pelos problemas. E a sua vida vai se esvaindo e a sua saúde vai se acabando. Então evita os problemas, evita as crises, evita situações. Mas como que eu vou evitar? Levando a graça de Jesus, levando o amor, levando o perdão. Se alguém te ofendeu, perdoa ele. Se alguém falou de você, perdoa ele. Se alguém torce pela sua derrota, perdoa ele. Porque talvez você está incomodando de alguma coisa. E se você está incomodando porque você é uma árvore frutífera, porque as pessoas só querem atacar aqueles que têm algo para oferecer. Então se estão te atacando é porque você está brilhando. Estão querendo apagar o seu brilho, estão querendo apagar a sua luz. Então permanece firme, fica contente, mas sem ira no seu coração, sabendo que você tem algo a oferecer. Porque se você tem algo a oferecer, é por isso que estão tentando te parar. Mas a mensagem que vem de Deus hoje: não pare, permaneça e prossiga, porque Deus é contigo nessa caminhada. Nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus eterno e poderoso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu peço licença, meu Pai, como um ser humano pequeno que eu sou, meu Pai. Peço licença para adentrar diante do teu santuário, movido, Pai, pelo Espírito da fé. Pois a fé, meu Deus, é a certeza daquilo que eu não vejo, meu Pai. Mas a fé, meu Pai, é a certeza daquilo que estará acontecendo. Então está aqui nas minhas mãos, meu Pai, este livro de oração que conta milhares de pessoas que estão aqui inseridas, meu Pai, nesse caderno. E, meu Pai, eu não sei qual é o problema de cada uma delas, mas eu não preciso saber, eu só preciso orar. Essa é a fé. O Senhor conhece cada um, meu Deus, que colocou, meu Pai, o seu nome aqui. O Senhor conhece cada família que está com o seu nome aqui, cada um com problema semelhante ou até diversificado. O Senhor conhece. Então eu te peço nesta manhã, meu Pai, aqueles que precisam de uma cura no seu corpo, cure. Aqueles que precisam de uma cura, meu Pai, na sua mente, cura, meu Pai, agora. Aqueles que precisam de uma cura no seu psico, entra com a vitória, meu Pai, nesta manhã. Aqueles que estão com parentes hospitalizados, meu Pai, o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, não se importando, meu Pai,
de onde que veio, ou o que foi que provocou esta situação na vida desta pessoa, mas eu determino agora, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, que esta pessoa seja curada hoje, que ela seja liberta agora das suas enfermidades, e que o teu nome, Senhor Jesus, venha cada vez ser aclamado, venha ser glorificado, porque não é da tua vontade com que as pessoas sofram, meu Pai, dentro das suas enfermidades. Não é da tua vontade, meu Pai. Então, se não é, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, liberta esta alma agora. Na mesma ocasião, eu oro para aquelas pessoas que têm familiares, meu Pai, no mundo das drogas, do crime, da prostituição. Ó Espírito Santo, essa mãe que ora, que chora, que clama para ver o seu filho liberto, meu Pai, do mundo do vício. Então que o Senhor venha, meu Deus, ouvir o clamor desta pessoa, ouvir o nosso clamor agora e colocar um basta, meu Pai, nesta situação, mudando, meu Pai, o interior, mudando os pensamentos desta criatura, para que ela possa reconhecer quem é Jesus e sair, meu Pai, do mundo desta perdição e ter um encontro verdadeiro contigo, para ter uma vida mudada, para ver uma vida transformada. E eu profetizo, meu Deus, aonde as pessoas me ouvem nesta manhã, para que este ano seja um ano de sucesso. Tudo aquilo, meu Deus, que está na mente desta pessoa, que é para provocar, meu Deus, o mal, que ela venha a ser liberta agora. Eu digo, seja liberta agora, em o nome de Jesus. Seja liberto desses problemas, seja liberto desta depressão, seja liberto desta culpa, esta coisa que você sente, que vai te acusando, não importando aquilo que você fez ou deixou de fazer. Em o nome de Jesus agora, seja liberto desta culpa, seja liberto deste medo. Olha para frente, olha para Jesus de Nazaré e tenha vida, porque a sua história não acabou, a sua história está apenas começando. Deus está mudando a sua história hoje, mas não para ser um derrotado, não para ser uma pessoa que ficou sendo amargurada pelos anos, não. Ele muda a sua história para que você tenha alegria, para que você tenha gozo na sua alma. Ele restaura hoje a tua fé, ele te coloca de pé hoje e ele diz para você: caminha, prossiga, avante, avance para os teus sonhos, porque para você eu tenho uma vida de vitória. Deus abençoe a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja livre nesta manhã, em o nome de Jesus. Se perde pelo ar, é folha e pó, e não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender, e já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho herdeiro, quem nasceu para governar,
Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado ao canto, encostado, eu prefiro insistir. E o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Com certeza você é alguém no coração de Deus. Não desista dos seus sonhos, lute por eles. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, quem nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado ao canto, encostado, eu prefiro insistir. E o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. No coração de Deus. No coração de Deus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? O braço é a fonte na escuridão, meus olhos ilumina a minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca revelou? Por isso é que sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle nas suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o filho virar comigo. Quando me
conselhos, não pede favor. Não usa mensagem, não pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora ele é todo só em mim. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. De um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle nas suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, seu pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora ele pede, só diz: irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, um pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora ele fecha, chora e grita: irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. E luta por você. Deus seja louvado, a nossa esperança ela está viva. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Venceu o inferno, venceu a morte. Venceu o preconceito, venceu a perseguição. E hoje nós temos liberdade em Cristo para viver essa alegria. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Eu acredito em Jesus Cristo. Você precisa confiar nele também. Glória a Deus. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida
não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. É o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. É o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Oh, mas como Deus é maravilhoso, como nosso Jesus é perfeito, é lindo, e o amor de Jesus alcance a sua vida, e você venha ter amor por você e pelas outras pessoas também. Essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira igreja, é quando nós amamos os nossos semelhantes. O que passa disso é só conversa fiada. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. É o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que meu. É o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.